Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 20º. Capítulo 15, ele é muito mais conhecido, pelas curas de Jesus Cristo, mulher cananeia, outras curas de enfermos, a filha da mulher cananeia, de Cristo ali expulsa demônios daquela adolescente, outras curas que Jesus vai fazendo. Mas a primeira parte do capítulo 15 é uma continuação, desde o capítulo 12, de uma discussão de Jesus com escribas e fariseus, tratando sobre questões relacionadas ao sábado, e Jesus olhando para aqueles homens, dizendo que eu sou o Senhor do sábado. Ele foi questionado porque os discípulos de Jesus tiravam os milhos, comiam os milhos, debulhavam os milhos, ou que Jesus tinha curado uma pessoa da mão ressequida, e Jesus fala que não tinha problema nenhum, porque Ele era o Senhor do sábado. Ele era o Senhor de todas as coisas. E Jesus atravessa o mar da Galileia, e nós vamos ver no versículo 15 que esses homens, escribas e fariseus, na intenção de continuar questionando Cristo, eles saem de Jerusalém e vão até onde Cristo estava com seus discípulos e uma grande multidão, e agora trava mais outras discussões que nós vamos tratar nesta noite, com o tema: guarda o meu coração. Guarda, Senhor, o meu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 15, do 1 ao 20. Então alguns fariseus e escribas se deslocaram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vós transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o teu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, olha a preocupação dos discípulos. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vós ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto sim contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa.
mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Senhor, fala aos nossos corações, meu Pai. Nós precisamos, meu Deus, somos carentes, meu Pai, de ouvir claramente o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, meu Deus. Nos abençoe, Senhor, para que esta palavra, meu Pai, possa confrontar, meu Deus, os nossos princípios, os nossos valores, a nossa forma, Senhor, de lidar, Senhor, com a vida, meu Pai, com as Tuas coisas, com os nossos conceitos, meu Pai, e que possamos, meu Deus, a cada dia mais converter todos os nossos conceitos, princípios, valores, o nosso coração a Ti, meu Pai. Que Ele possa cada dia mais estar próximo de Ti. Que o Senhor possa cada dia mais criar um coração puro e renovar em nós um espírito inabalável. Fala aos nossos corações, purifica-nos, meu Deus, e prepara-nos para ouvir a Tua voz em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que texto espetacular, é um texto extremamente claro. É um texto direto, um texto objetivo, do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, tratando com seus discípulos, tratando com a multidão, tratando sobre aspectos extremamente contemporâneos do nosso dia a dia. Como eu falei, Jesus vinha travando uma discussão com os escribas e fariseus, e naquele contexto político, religioso da época, em pleno apogeu do Império Romano, Roma era o maior império, na verdade, era e foi o maior império de todos os tempos da humanidade, um império que dominava todo o mundo europeu, oriente, asiático. E naquele contexto, ser um escriba, um fariseu, ser um judeu que ostentava a capacidade de escrever, de tratar de conceitos, de dogmas, de ser uma liderança no aspecto, na ponte entre o povo judaico, como qualquer outro povo da época, submisso ao Império Romano, escravo do Império Romano, não do ponto de vista físico falando, mas subjugado às leis romanas, a toda a determinação que se tinha do imperador romano. Ter essa posição era muito importante, era algo que destacava, trazia pelo menos a oportunidade de ser uma voz, de ter uma voz que era ouvida por quem tomava as decisões do Império Romano. Então, a gente lembra muito bem, no momento da crucificação de Cristo, Pôncio Pilatos chama essa turma para perguntar o que deveria fazer com Jesus. Eles eram escutados, eles eram alguém que tinha esta relação mais próxima à liderança do Império Romano, exatamente para poder até conter o povo, para manter o povo em paz, para evitar revoluções, motins. Imagine o império daquele romano, era uma estratégia muito inteligente para quem governava, quem não tinha condições de estar em todos os lugares, trazer representatividades dos diversos povos dominados, para que esta representatividade, escribas, fariseus, pudessem, de alguma forma, manter aquele povo tranquilo, quieto, subjugado às leis, à metodologia, aos aspectos políticos estabelecidos pelos imperadores, especialmente na coleta de impostos. E esses homens de relevância social, pelo menos dentro do escopo judaico da sua época, eles começaram a passar das décadas daquele apogeu social representativo do povo judeu em relação ao Império Romano. Eles começaram a estabelecer dogmas, a estabelecer conceitos, princípios. Vamos trazer para os nossos dias usos e costumes. E aquilo que eles estabeleciam era aprovado pelo Senado, pelo Império Romano, e passavam a ter a mesma importância do Pentateuco.
passavam a ter a mesma importância da palavra de Deus, dos aspectos até morais da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, por exemplo. E esses homens, cheios de si, cheios da sua representatividade, do seu posicionamento social, tiveram a audácia de questionar Jesus em vários aspectos. E, nesse contexto do capítulo 15, salta aos olhos algumas coisas que, se nós, enquanto igreja, enquanto família, enquanto cristão, em pleno século XXI, não tomarmos cuidados, nós não passaremos de escribas e fariseus, de hipócritas. Nós estaremos nos mergulhando, até mesmo sem perceber, numa redoma de hipocrisia, achando que estamos sendo elevados a algum tipo de posição diante de Deus, ou diante da igreja, ou diante da nossa capacidade argumentativa, ou até de liderança eclesiástica, mas diante de Deus, se o nosso coração não estiver na pessoa de Cristo, nós não passaremos de hipócritas. Precisamos atentar para que os nossos corações estejam guardados e fundamentados em Cristo. Olha só, irmãos, algumas coisas interessantes a respeito desse texto. Então eles vieram, se deslocaram de onde estavam, para poder confrontar a Cristo. E ao chegar, perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Talvez a resposta que cada um de nós pudéssemos dar, era o seguinte: rapaz, e qual é a tradição dos anciãos? Qual é a relevância da tradição de vocês? Qual é a relevância de tudo aquilo que vocês escreveram, que vocês estabeleceram enquanto tradição, enquanto cultura, em relação àquilo que o Pentateuco fala? Qual é a autoridade destas tradições para que você venha me perguntar a respeito disso? Se Jesus tivesse ido por este caminho, de tentar simplesmente desqualificar a tradição dos anciãos, ficaria uma discussão rasa, uma discussão teológica, de princípios, de pentecostais, neopentecostais e reformados, como muitas vezes nós perdemos o tempo discutindo coisas que são completamente irrelevantes para a saúde espiritual da igreja, para o evangelho de Cristo Jesus, para o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Nós perdemos horas e horas dialogando, discutindo e até nos enervando, ficando às vezes chateado ou nos considerando superiores a alguém por estarmos discutindo. Mas Jesus não foi nisso não. Jesus observou o coração daquelas pessoas. Jesus observou o que motivava aquela pergunta. Jesus esquadrinhou os seus pensamentos, o seu íntimo, aquilo que estava levando aquelas pessoas a se deslocarem quilômetros para poder continuar questionando Jesus e seus discípulos. E diz aqui que Jesus respondeu, como sempre acontecia, ou a maioria das vezes, com outra pergunta. Então eles perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E aí, essa tradição, ela era tão exagerada, que esses homens estabeleceram que aquelas pessoas, e até uma questão de higiene sanitária, um princípio bom, importante, mostrando até que a cultura, a tradição, ela é algo relevante, algo importante. Jesus não quis desconsiderar isso. Ele não quis tratar, como eu falei, apenas uma discussão conceitual. Não era essa a questão, não era isso que motivava aquelas pessoas. Mas essa tradição chegava a afirmar que aqueles que não lavassem as suas mãos, eles eram considerados pecadores, pecavam contra Deus, contra a pureza de Deus, que eles
em algumas situações, dependendo do nível, da sujeira de suas mãos, isso aí era algo extremamente subjetivo, obviamente, mas eles poderiam ser considerados excomungados, lançados fora daquilo que eles criam como povo escolhido de Deus, porque não lavavam as mãos. Aquilo passou a ser não somente um aspecto de tradição, de cultura, de higiene, mas passou a ser um ritual, uma necessidade. Alguém que fosse alimentar e que não lavasse as mãos, ele poderia ser julgado por essas pessoas, por essa liderança, e poderia sofrer a excomungão, poderia sofrer a disciplina, poderia sofrer a vergonha, né, e ser considerado pecador e traidor por parte de Deus. Eles colocavam o nível de não lavar as mãos no mesmo nível de alguém que era pego em adultério e, dependendo da situação, poderia ser apedrejado e morto, de alguém que mentia, de alguém que roubava. Eles colocaram este dogma conceitual, humano, pessoal, como algo que nivelava a palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes nós corremos o risco daquilo que nós temos como conceitos, como formação até familiar, como algo que a gente aprende ou se forma profissionalmente numa universidade, nós começamos a colocar estas coisas, esses valores, esses princípios completamente humanos, muitas vezes no mesmo nível da palavra de Deus. Nós começamos a colocar aquilo que nós estamos recebendo de informações diversas, como algo que tem a mesma relevância da palavra de Deus. É muito triste quando muitas vezes a gente vai fazer uma pastoral e alguém fala assim: não, mas eu fui ensinada que deve ser desta forma. Eu aprendi que a minha mãe, desde a época, me ensinou desde pequena, até na igreja eu aprendi que isto tem que ser desta forma. E eu não posso abrir mão daquilo que ao longo de toda a minha vida eu entendo como verdade. Irmãos, se a palavra de Deus confronta os nossos princípios e valores, nós temos duas opções: ou nos subjugamos a esta palavra, como aqueles que são amansados por ela, como um cabresto que é colocado, como sermos mansos pela palavra de Deus, e deixemos de lado os nossos princípios, valores e formação, ou nos tornamos inimigos de Deus. Não há outra opção. Ou nos submetemos à palavra de Deus e abrimos mãos daquilo que nós acreditamos, ou nos tornamos inimigos de Deus. É muito complicado quando a gente vê determinadas situações na igreja, quando se trata sobre casamento, sobre divórcio, sobre sexo antes do casamento, quando se trata sobre a questão homossexual, quando se trata sobre questões relacionadas, hoje em dia, né, tão difundida politicamente, o politicamente correto, né, de princípios e valores, ou princípios sociais, político-partidários, a gente vê crentes, pessoas que dizem professar a fé cristã, se submetendo a doutrinas, a princípios e valores que são antagônicos à palavra de Deus, porque ou estão naquela situação, estão diretamente envolvidos e querem se preservar, ou simplesmente colocam os seus princípios e valores, aquilo que o mundo oferece, no mesmo patamar da palavra de Deus, e por isso não abrem mão nem a pau disso. Não tem outra opção. Quando a gente coloca nessa situação, nós nos tornamos inimigos de Deus. Jesus fala, olhando para os seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O
que eu vos mandar. Esses escribas, eles inventaram uma consequência direta para aqueles que não lavavam as mãos, e este conceito humano, partidário, de um grupo, ele se equiparava à própria importância da lei moral de Deus, fazendo com que aquelas pessoas, elas julgassem os outros e até mesmo apontassem consequências sobre aquele fato. E Jesus, então, vendo a motivação do coração daqueles escribas e fariseus, ele responde com esta pergunta. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vós transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o teu pai e a sua mãe. 10 mandamentos, o 5º mandamento. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se algum disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus chama aqueles homens e pergunta o seguinte: olha, vamos lá, o que é que a lei mosaica fala lá no 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. E ali, aquele mandamento, o entendimento dele é um entendimento muito mais amplo do que pai e mãe biológico. É sobre autoridades, sobre lideranças, sobre pessoas que têm relevância nas nossas vidas. E aí Jesus, olhando para eles, fala o seguinte: olha, o que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? Vocês fizeram o seguinte: vocês estabeleceram um conceito de que aquele que receber um valor de 50 mil reais, e esse valor, 20%, 10 mil reais, for doado para a igreja, você não precisa mais cumprir o objetivo de honrar pai e mãe, honrar uma autoridade, alguém que esteja precisando daqueles 10 mil reais para poder sobreviver. Então imagine que o seu pai e a sua mãe, ou alguma autoridade sobre a sua vida, o seu avô, a sua avó, alguém que te cuida de você, que deu a vida por você, que se esforçou por você, e aí está no leito lá da cama da enfermidade, precisando fazer uma cirurgia, e essa cirurgia custa um valor X, e aí você, por ter o coração endurecido, não ter amor, não ter honra por aquele homem, por aquela mulher, você resolve doar parte do que você recebe à igreja, e você agora equivale este conceito de doação, esse conceito estabelecido pelos escribas e fariseus, como algo que te deixa livre da obrigação de cuidar, de honrar aquele pai e aquela mãe. Jesus fala o seguinte: olha, vocês, pela própria tradição de vocês, que vocês agora estão aqui neste momento dizendo que os meus discípulos são impuros, são imundos, devem ser excomungados e até, dependendo da situação, levados à morte ou condenados à morte, porque não lavaram as suas mãos para comer. Esta mesma tradição é aquela que faz vocês deixarem de observar a lei moral de Deus, aquilo que de fato vem de Deus para o seu coração, para a sua vida. Vocês são hipócritas. Vocês são pessoas estrategicamente vinculadas para que possam impedir de cumprir vocês mesmos a lei mosaica de Deus. Irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque muitas vezes nós colocamos os nossos conceitos, nós colocamos alguns princípios que vemos na sociedade como algo que nos desobriga de cumprirmos literalmente a palavra de Deus.
Se fala muito hoje, né, e nesse mundo polarizado que nós tivemos aqui no Brasil, das nossas políticas, agora em 2022, que nós devemos honrar os nossos governantes. Isso é bíblico, é verdade. Mas a mesma Bíblia que manda e que nos obriga a honrar os nossos governantes, é a mesma Bíblia que registrou o profeta Daniel, que orava, e Sadraque, Mesaque e Abidênego, e foi estabelecido ali por aqueles governantes que eles deveriam honrar, que qualquer um que não se humilhasse diante do Deus dos babilônicos, deveriam ser mortos. E o que é que Daniel e seus amigos fizeram, irmãos? Não se curvaram diante daquele Deus. Daniel continuava adorando ao Senhor dos Senhores. Aqueles homens não se contaminaram com as finas iguarias do rei, nem com aquilo que eles comiam ou bebiam, porque queriam ficar puros para glorificar e exaltar o nome de Deus. E a consequência foi até serem levados à fornalha ardente e à cova dos leões. Mas eles desobedeceram e fizeram correto, aqueles governantes, porque eram homens que estabeleceram leis que confrontavam os princípios bíblicos. E hoje nós temos um grupo de crentes que fala, não, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é o que a palavra de Deus fala, o nosso Estado é laico, não sabe nem o que é laico. Não entende nem qual é o princípio do Estado laico que foi defendido e que muitos, centenas e milhares de protestantes no século XVI morreram defendendo o Estado laico. E hoje, para que nós pudéssemos ter liberdade de expressão e para que nós pudéssemos dizer, olha, a nossa fé é essa, nós não abrimos mão dela. Se vier uma lei que nos obrigue a fazer algo dentro da igreja ou na sociedade onde estivermos, que fira os princípios bíblicos, eu não vou me submeter. Porque isso vai de encontro, nada pode se igualar aos princípios que vêm da palavra de Deus e do coração de Deus para nós. Nada, absolutamente nada. Nem aquilo que o meu pai e minha mãe ensinam, e nem aquilo que uma lei, de uma forma diabólica, ou humana, ou conceitual dos anciãos, da liderança, venham se impor e se igualar aos princípios da palavra de Deus. Absolutamente nada. E Daniel e aqueles jovens, não se submeteram, porque entendiam, não eram hipócritas, o coração deles estavam guardados em Deus, na sua palavra, em glorificar e exaltar o nome de Deus. Não se submeteram àquela situação, porque entendiam que valia mais glorificar a Deus do que a sua própria vida. Valia mais obedecer a palavra de Deus do que a sua própria vida. E é isso que Jesus está dizendo. Como que vocês vêm aqui me questionar, mostrando que a tradição de vocês, condenando os meus discípulos, se vocês utilizam esta mesma tradição para desobrigar vocês a obedecer a palavra de Deus? Quem são vocês, seus hipócritas? Quem são vocês não passam de um coração perverso, que está longe, empedrado, cauterizado pelos seus próprios conceitos humanos, limitados e longe de entender o propósito de Deus para a vida de vocês. Irmãos, a centralidade da palavra de Deus, a centralidade das coisas de Deus, a centralidade daquilo que Deus requer e exige de nós, não pode ser equivalente ou igualado a nada, absolutamente nada que a gente tenha. Nem um princípio político partidário, nem um princípio filosófico, nem um princípio formacional, educacional dos meus pais, nem um princípio legal, nada pode me fazer submeter àquilo que fere a santidade e que fere o que Deus exige de mim e de você, enquanto homens e mulheres que têm um coração guardado e focado na pessoa de Cristo. Jesus, então, revela com tanta clareza
que aquelas perguntas não eram perguntas para esclarecimento teológico, ou esclarecimento de comportamento, ou algo que eles tinham uma dúvida e que queriam aprender mais de Jesus. Mas o que estava por trás era a sua própria arrogância humana, de tentar se colocar no mesmo nível do próprio Deus, e dizer que os seus conceitos são iguais ou superiores àquilo que o próprio Deus estabeleceu através de Moisés. E Jesus então desmascara o que estava por trás, quando ele demonstra para eles e prova para eles que aqueles princípios deles estavam fazendo com que eles mesmos descumprissem algo que eles criam, que deveriam inclusive ser levados à morte por descumprir, mas que ficavam tranquilos, descumpriam com consciência, exatamente porque os seus conceitos estavam agora iguais ou superiores aos conceitos de Deus. Jesus então brada no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E agora Jesus, ele acaba de dar o tiro de misericórdia sobre o que estava por trás da intenção daqueles homens. Ele diz: olha, vocês não estão aqui porque querem aprender de mim. Vocês não se deslocaram centenas de quilômetros, atravessaram o mar para poder encontrar, para que esclarecesse dúvidas e se aperfeiçoassem e se tornassem melhores. Não. Vocês estão aqui porque vocês são arrogantes, porque vocês são presunçosos, porque vocês se colocam no mesmo nível do próprio Deus, ou até superior, porque vocês querem, de forma, para ter a consciência tranquila, se desobrigarem de cumprir os 10 mandamentos, e aí vocês colocam os seus conceitos, princípios e valores, para que vocês possam ficar tranquilos, com a consciência tranquila, cauterizada. Vocês são hipócritas, porque se vocês tivessem realmente a intenção de seguir o que vocês mesmos estão falando que deveriam seguir, vocês se autocondenavam à morte, porque vocês não têm honrado o pai e a mãe de vocês, têm deixado eles padecerem as suas necessidades, com o argumento humano, mundano e diabólico, de que como vocês estão doando para a igreja, vocês estão desobrigados daquilo que Deus os obrigou a fazer lá na lei mosaica. Vocês são hipócritas, mas sabe qual é a razão da hipocrisia de vocês? E aí, meus irmãos, sabe qual é a razão da nossa hipocrisia? Sabe por que muitas vezes nós não abrimos mão daquilo que nós achamos que é o correto, mesmo que alguém te mostre que biblicamente você está errado, mas sabe por que você não abre mão? Porque o nosso coração, nós só honramos a Deus com os nossos lábios, o nosso coração está longe de Deus. Nós em vão adoramos a Deus, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O perigo de se ter no púlpito das igrejas do mundo, e que matou a igreja na Europa, que tem matado a igreja nos Estados Unidos, que tem esfriado a igreja na América Latina, o perigo está exatamente no nosso coração. E o nosso coração, ele só é confrontado, ele só é quebrado, ele só é transformado com a genuína palavra de Deus, que através dela o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo, da morte, nos humilha diante de Deus e nos faz entender que somos completamente dependentes de Deus, e ai, se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, que nos faz, no momento que somos confrontados por esta palavra, aquilo que eu fui ensinado 50 anos, eu abro mão, porque entendi, e isso me sensibilizou, e isso me balançou, isso explodiu dentro de mim, de entender que eu não posso continuar por este caminho, ou não posso continuar neste relacionamento,
ou não posso continuar nesta prática, ou não posso continuar com este conceito, porque a palavra de Deus diz que é o contrário, e que eu preciso me submeter a ela. Queridos, se nós não guardarmos os nossos corações, se nós não nos submetermos à palavra de Deus, nós estaremos perdidos. Nós teremos dificuldades de discernir espiritualmente aquilo que procede de Deus ou aquilo que procede de homens. Nós precisamos guardar os nossos corações. E não somente isso, não somente teremos a dificuldade de entender o que é certo, o que é errado, o que honra, o que agrada, o que adora a Deus, mas nós estaremos, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque o louvor de vocês é um louvor de lábios, mas eu olho o coração, e o coração de vocês está longe de mim. Mas Jesus continua. Depois desta palavra dura, aqueles escribas e fariseus, diz a palavra aqui que ele chamou a multidão e falou, olha, eu vou passar agora essa mensagem para todos. E diz assim, escutem e entendam. E agora Jesus não somente disciplinou aqueles homens, revelou a maldade e a intenção dos seus corações, revelou a dureza, revelou a presunção, revelou o fato deles quererem ser iguais a Deus, e que os seus conceitos e princípios, eles se equivalem, na visão deles, a Deus ou até superam. Nesse caso, como Deus aqui expôs, Jesus expôs aquilo que Deus estabeleceu através da lei mosaica, mas agora Jesus expõe isso publicamente. Jesus chama a multidão e fala assim, olha, eu vou falar quem são essa turma que está aqui agora, para que vocês aprendam também. E diz que ele, convocando a multidão, disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. E aqui Jesus nos dá uma outra lição, irmãos. Primeira grande lição, que nós devemos nos submeter a esta palavra, porque ou submetemos a ela, ou estaremos perdidos. Ou nos submetemos a ela e nos tornamos amigos de Cristo, ou nos tornamos inimigos de Cristo. Não há meia opção, não há uma opção intermediária. Se o nosso princípio político partidário é um princípio que fere a palavra de Deus, abra mão dele. Se o nosso conceito de relacionamento é algo que fere a palavra de Deus, abra mão dele. Se o seu relacionamento é algo que fere a palavra de Deus, abra mão dele. Se a forma de você falar, de você se vestir, de você se relacionar no mundo, é algo que fere a palavra de Deus, abra mão. Abra mão. Porque ou você faz isso, ou se torna inimigo de Deus. Esse é o primeiro e mais importante princípio que ele estabeleceu aqui. Nada se equivale à palavra de Deus. Mas o segundo aspecto que ele estabeleceu aqui agora, no versículo 12, no versículo 11, é que a aparência, o estereótipo, a forma, é algo importante? Sim. E aí nós podemos considerar a cultura, a tradição, a forma como nos portamos, nos falamos, nos impomos, é algo importante. Ter uma formação acadêmica, crescer profissionalmente, crescer em status social é algo importante? Sim. Crente não é para não saber entender, discutir filosofia, política, outras religiões, não. Temos que nos aprofundar no conhecimento. Mas esse estereótipo, este conhecimento humano, esta forma, ela é insignificante quando o nosso coração, o nosso interior, ele não é coerente com o exterior. Não adianta, irmãos, nós podemos enganar a todos, mas não é possível enganar ao Deus que esquadrinha todo o nosso coração, que desce ao mais profundo abismo e sabe exatamente o que tem lá. É impossível. E Jesus diz, em outras palavras, o seguinte, olha,
esses homens estão preocupados em lavar as mãos, com esta forma, com esse estereótipo, com esse conceito sanitário, mas o coração deles é um coração que está longe de mim, porque quando eles precisam honrar o pai e a mãe e salvar a vida deles, eles dizem que não é mais necessário, porque eles doaram à igreja. E eles estão desobrigados de cumprir aquilo que é lei moral, que é tábua, já impretada, impressa no coração de todos os homens. O que contamina o homem é o que vem do coração, e não aquilo que sai da boca. Meus irmãos, muito cuidado com a religiosidade barata. Muito cuidado com a forma, com o estereótipo. Nós temos uma tendência de valorizar demasiadamente essas questões. Nós queremos o pastor e o presbítero que prega de paletó. Se não pregar de paletó, eu já não considero tanto quanto se tivesse de paletó. E aí, comigo, vocês vão sofrer. Que eu só uso paletó na marra mesmo. Nós queremos alguém que fale bem, que tenha uma formação acadêmica interessante, para representar a sociedade interna da igreja. E não interessa de onde veio, como pensa, ou até mesmo algumas circunstâncias mais pessoais, aquele pecadinho que eu até sei que existe ali, não interessa. Mas interessa que eu estou bem representado enquanto sociedade, por A, por B, por C. Eu quero alguém que seja eloquente, que faça das palavras uma capacidade tão interessante, que me emocione, que me leve a um estereótipo, até chorar, porque são palavras tão profundas, que mexem com o meu emocional. Se não for assim, eu acho que Deus não usou, que Deus não falou. Irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que ser crente não é uma brincadeira ou um clube social, mas ser crente é ser a noiva de Cristo, que foi pago um alto preço. O próprio Deus, o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele viveu, deixou a sua soberania, o seu poderio, o seu trono, e desceu e veio experimentar as nossas limitações humanas, se tornando 100% homem, sofrendo e padecendo o que nós todos os dias padecemos nessa carne corruptível, e que Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, sem falar qualquer coisa, e morreu para que cada gota do seu sangue pudesse ser suficiente e eficiente para transformar os nossos corações. Não foi para nos dar uma aparência de santo, não foi para nos dar uma roupa de santo, não foi para nos dar uma verbalização de santo, não foi para que fizéssemos parte de uma congregação, de uma membresia, de uma igreja, ou de uma sociedade interna, mas foi para que pudéssemos ser sal dessa terra e luz deste mundo, para que nós pudéssemos bombardear esse mundo que jaz no maligno, com a luz de Cristo, e dando sabor a este mundo insípido. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos resgatou, para que os nossos corações pudessem ser chamas vivas, instrumentos vivos nas suas mãos, para transformar este mundo. Se isso não é a razão do nosso existir, se simplesmente o fato que me deixa satisfeito é vir todos aos domingos para a igreja Presbiteriana do Pirangi, e cantar e participar de uma liturgia, e fazer parte da sociedade interna, ai de nós, coitado de nós, Deus tem misericórdia de mim e de você, meu irmão. O que contamina o homem não é o estereótipo, não é o que sai da boca, não é o cabelo grande da Assembleia de Deus, ou o vestido grande, ou o brinco, ou a maquiagem que a igreja presbiteriana permite, mas é aquilo que está no nosso coração, aquilo que motiva o nosso coração a viver ou não para a glória de Deus. Mas depois de tudo isso, irmãos,
depois de Jesus confrontar aquela liderança, mostrar que eles eram pessoas hipócritas, depois de ele expor publicamente, olha a reação dos seus discípulos. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Jesus, dá uma chegadinha aqui. Contar aqui um negócio que a gente está aqui observando o Senhor falar aí, e tem uma coisa que está nos preocupando, Jesus. O Senhor sabia que enquanto o Senhor está falando aí, que o que contamina o homem é que vem do coração, e não aquilo que é da boca, não é o estereótipo. Olha que esses discípulos estavam sendo julgados por essas pessoas, estavam sendo condenados por essas pessoas. Esses escribas e fariseus estavam, naquele momento, excomungando como pessoas de Deus, aqueles discípulos. Mas mesmo depois de toda a defesa, e Jesus não defendeu os discípulos, Jesus defendeu a si. Como eu venho falando, ele já vem tratando sobre esse assunto com os escribas e fariseus, dizendo: eu sou o Senhor do sábado e curo no sábado, ponto, acabou, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor de todas as coisas, a minha palavra é que deve prevalecer, e não os ensinos dos anciãos. Jesus defendendo a si próprio, defendendo o próprio Deus. Aí vem os discípulos, que foi motivo daquela indagação, e diz: Jesus, sabia que os fariseus que estão ouvindo o que o Senhor disse, estão ficando escandalizados? A preocupação dos discípulos não era com a mensagem, se ela estava correta ou não. A preocupação dos discípulos não era se o que Jesus estava falando tinha sentido ou não, ou se aquilo era a defesa da própria lei mosaica, do próprio Deus. Não era isso. A preocupação dos discípulos, assim como os escribas e fariseus, era se a mensagem estava ou não agradando quem estava recebendo aquela mensagem. Em outras palavras, Jesus, pega leve aí, porque eu acho que o Senhor está desagradando essas autoridades, Jesus. O Senhor está cutucando demais. Vamos agir aqui no politicamente correto. Vamos dizer que eles estão errados, mas também que estão certos. Cuidado aí, porque eles estão ficando escandalizados, e aí vai ficar ruim para a gente, ruim para o Senhor. Irmãos, e a terceira lição, quando nós damos um jeitinho em viver, verbalizar ou internalizar a palavra de Deus para agradar a mim mesmo ou a outrem, nós também estamos sendo hipócritas. Nós também não estamos guardando o nosso coração em Cristo Jesus. Nós não devemos preocupar com a consequência, com o estrago que a palavra de Deus vai fazer. Hoje nós temos visto pastores tendo o maior cuidado nos púlpitos de medir as palavras para que não venha a ser processado pelo Ministério Público ou pela Justiça. Vergonha, hipócritas. Nós temos visto pastores deixando de abordar textos bíblicos, porque isso pode trazer a necessidade de ter que pagar um advogado, e se acovardam, e limitam, e deixam de ensinar para a igreja, com a desculpa esfarrapada, de que é melhor estar mais tranquilo e coerente com a sociedade, de manter o rebanho. Nós temos visto pastores deixando de pregar aquilo que deveriam pregar, porque tem grupos na igreja que pensam de forma diferente, e que são grupos representativos, e que aquele dízimo, aquela oferta vai fazer falta na igreja. Hipócritas. Jesus responde aos discípulos: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Em outras palavras, os ensinos dos anciãos não foi plantado por Deus, não
não é oriundo de Deus, isso será arrancado, isso vai cair por terra. Quer seja agora ou quer seja nos fins dos tempos, vai cair por terra, será arrancada. Esqueçam os fariseus, esqueçam essa liderança, a sua representatividade, o poder que eles têm com o Império Romano, esqueçam discípulos. São cegos que guiam outros cegos, porque não estão iluminados, revelados pela palavra de Deus, mas sim por conceitos humanos. Ambos cairão num buraco, tanto eles quanto seus seguidores. Esqueçam eles e deixem que Deus arrancará isto que tem sido plantado por eles. E aí Pedro ainda pergunta, mas Jesus, não entendemos, nos expliquem esta parábola. E aí Jesus fala, vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Jesus, então, desenha, para os seus discípulos. Olha, quero dizer para vocês que procurem guardar o coração de vocês. Procurem dominar o que sai da boca de vocês, porque aquilo que vocês falam vem do coração. Aquilo que vocês expressam é porque a boca fala do que o coração está cheio. E do coração procedem todos os maus desígnios. O homem é mau, nós somos mau por natureza. Somos completamente pecadores. Não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. É o que o apóstolo Paulo fala. Mas Deus aprove a Ele, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus, nos resgatar, abrir os nossos olhos e transformar o nosso coração de pedra, empedrado, morto, sem vida, no coração de carne, pujante, para que nós pudéssemos exatamente viver para a glória dEle, para que nós pudéssemos ser, cada um de nós pudéssemos ser embaixadores de Cristo, defensores de Cristo, e se necessário, morrer por Cristo, se necessário, descumprir a legislação, mesmo que leve à morte, como Daniel e seus amigos fizeram, se necessário, abrir mão daquilo que eu entendo, que foi ensinado a vida toda, que a sociedade que está ao meu redor prega, porque fere os princípios de Cristo, as suas leis morais. Nós somos chamados para vivermos para a honra e glória de Deus. Nós somos chamados para que os nossos corações sejam guardados e fundamentados na pessoa que é Cristo. Para que isso aconteça, devemos deixar toda hipocrisia de lado. Devemos abrir mão de todos os conceitos e valores que temos que confrontem a palavra de Deus. Devemos não nos preocupar com o estereótipo, com aquilo que entra pela boca, porque vai para um lugar escuso. Isso é forma, mas devemos nos preocupar com aquilo que sai da boca, porque vem do mais íntimo do nosso ser. E se o nosso ser está em paz com Deus, está coerente com a palavra de Deus, está em comunhão com Deus, vai sair coisas que glorifiquem, exaltem e coloquem em primeiro lugar a sua palavra, a sua justiça e o seu nome. E que Deus possa, irmãos, nos abençoar, que possamos ser conhecidos por corações guardados por Cristo, alicerçados em Cristo, e não por hipócritas, subjugando uns aos outros, através das formas, dos meus conceitos, das minhas ideias, nos colocando superiores uns aos outros, e abrindo mão de ter a oportunidade da comunhão uns com os outros, especialmente de vivermos como luz do mundo e sal da terra.
Que Deus nos abençoe. Amém. Quero convidar o